A administração será separada para o judiciário? Sim. Será separada? Sim, o que nós aprovamos aqui são 3. Tem uma fundação. Na mesma fundação. É uma fundação que cuida das aplicações dos recursos do pessoal do judiciário, uma outra do legislativo e outra do executivo. Eu, pessoalmente, inclusive, fui um dos que advoguei a tese da gente ter um sistema único. Mas considerando uma coisa nova, uma coisa complexa, e cada um ficava desconfiado. O Poder Judiciário pressionou bastante para que houvesse uma independência aí entre os dois setores. Porque quanto maior é o volume, tá certo? Maior é a possibilidade da rentabilidade mais elevada, tá certo? Então, eu acredito que hoje todo mundo fica preocupado, com receio, não é? Será que é um golpe? Será que vão mexer com o meu futuro? Isso, por que eu estou achando bom você ter me convidado para essa entrevista? Eu estou podendo fazer um depoimento, eu vivi isso. E o senhor garante que os atuais funcionários não serão prejudicados, aqueles que já estão no sistema? Não serão. Do ponto de vista da Previdência Complementar. Perfeito. Acho que o que a gente tem que ter preocupação sempre é com a Previdência Geral. Hoje, o problema que nós vivenciamos é da parte da Previdência Geral. A grita que tem na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, na Petrobras, onde o pessoal do Banco Central, do BNDES, melhor dizendo, onde tem Previdência Complementar, na Valia, que é da Vale do Rio Doce. Então, onde tem, a queixa é da parte da Previdência Geral, porque ela tem o redutor. Eu contribuo sobre 10 salários mínimos. 10 salários mínimos hoje dá... Não, você contribui sobre o teto, senador. Sobre o teto. Hoje a gente contribui sobre esses 3.900. 3.900. Então, você contribui. Então, desde que você ganhe 3.900, óbvio, claro. Ou mais do que isso. Se você ganha em torno de 3.900 para cima, você contribui sobre isso. Se sua remuneração é o salário mínimo, é sobre o salário mínimo. Se é 2 salários mínimos, 2 salários mínimos. É R$2.000, R$2.000, enfim. Na verdade, não é vinculado ao salário mínimo. Eu estou citando apenas como uma base de remuneração. Então, o que eu quero aqui mostrar com o meu depoimento, ou seja, aproximadamente 25 anos atrás, quando a gente teve essa mudança na Caixa Econômica, eu, inclusive, era um dos que gritava contra, tá certo? A gente fazia manifestações, e naquele tempo eram regras muito piores, a possibilidade da administração ser correta era muito pior, não tinha ainda o sistema de governança que tem hoje, enfim. Mas foi amadurecendo, foi melhorando, e hoje eu posso aqui dar esse depoimento, um depoimento de que o sistema brasileiro, nessa área, ele é muito seguro. Eu acho que é a grande reclamação que vai ter, porque você vai ter 2 formas de reajuste. O reajuste na parte complementar é com base na rentabilidade. Na rentabilidade, tá certo? E eventualmente nas regras que o plano de benefício que vai ser criado, vai determinar. A rentabilidade... Ou seja, falta agora o desdobramento dessa lei, que são os planos... Exato. Agora falta basicamente 2 coisas fundamentais, quer dizer, o estatuto da entidade, ou seja, das 3 entidades... Aí eu quero dar uma de sindicalista aqui, eu quero chamar a atenção dos servidores o quanto é importante cuidar bem do estatuto. Por exemplo, nos vetos que a presidente fez, a presidente Dilma, está um veto, ele mantém a paridade, mas está um veto em relação à participação da representação dos servidores na direção. Por quê? Porque a justificativa é que isso tem que ser feito no estatuto. Aliás, na Caixa de Previdência existente hoje, na FUNCEF, por exemplo, ela está prevista mesmo no estatuto. Então, é preciso que tenha um estatuto que garanta essa democratização. Metade é patronal, metade é dos servidores. Uma parte é de servidor da ativa, outra parte de servidor aposentado. Porque isso garante o seguinte, quem está na ativa, está contribuindo, quer saber se o dinheiro está tudo ok. Quem já está aposentado, quer saber se tem segurança, se está tudo caminhando. Exatamente. E esse modelo, eu queria complementar esse modelo que o senador se referiu. Nós temos já há 6 anos na FUNCEF esse modelo, desde 2002 nos conselhos, nos conselhos deliberativo e fiscal, como determina inclusive a legislação, e desde 2006 na diretoria executiva.
uma paridade com diretores eleitos, também pelos próprios participantes. E aposentados. Esse modelo é praticado também em outros países? É praticado em outros países. Aqui no Brasil é praticado no nosso maior fundo de pensão, que é o Fundo de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, a Previ. Também é aplicado lá e está para ser implantado no Fundo de Previdência da Petrobras, que é a Petros. E essa mudança legislativa, embora ela não tenha efeitos imediatos, ao longo do tempo que vai se verificando, do ponto de vista da economia como um todo, ela já é, digamos assim, benfazeja. Sim. Já é um sinal de que as reformas estão sendo feitas no tempo necessário. O senhor acha isso, senador? Eu acho que poderia ter feito já há muito tempo. Eu era deputado federal em 1999, 2000, quando nós aprovamos as regras da Previdência Complementar. Eu era parte, aliás. Foi em 2001, a lei complementar foi em 2001. Foi sancionada em 2001. 10 anos. 10 anos para poder acontecer. O que vai acontecer agora, na minha opinião? Os estados vão ter que cuidar da sua legislação. Respectivas. Faz uma única para todos os estados, cada estado faz a sua. Enfim, eu acho que essa posição da União, que é uma posição corajosa, porque ela tem desgaste, mas eu estou aqui lhe dizendo, eu acho que os servidores, claro, tem que ter todo esse cuidado, toda essa cobrança, toda essa participação, toda essa vigilância, enfim. Mas eu estou aqui lhe dando um depoimento. Eu quero aqui dizer aos servidores do meu país que hoje as regras existentes no Brasil são das mais avançadas que tem no planeta. E as previdências, que já estão aí há bastante tempo, regidas por elas, são sólidas. Hoje eu acredito que todas as previdências complementares juntas, devemos ter aí um fundo na casa de 600 bi, né? Não chega a isso, não. Uns 400? Senador, vou dizer. Somando o Previ com o FUNSEF. Então, e aí o que acontece isso? Quase 600, 566. Quase 600 bi. Quando a gente criou lá atrás... Só fechado. A gente fazia nós tínhamos 200 bilhões ali no começo, hoje já são quase 600. Então, isso forma um lastro importante para a economia também. Para a economia. Então, o que eu acho que vai acontecer? Em vez de ficar chorando, tá certo? Para poder ter pelo menos reajuste pela inflação, você tem uma regra sólida vinculada, não é, aos rendimentos. E aí, isso tem a ver com a rentabilidade possível do setor privado. Mas esse dinheiro vai beneficiar o setor privado. Que bom, porque vai gerar mais emprego, vai gerar mais fortalecimento. O importante é cuidar da gestão desses fundos. Às vezes a gente não se apercebe. O serviço público, ele serve a todo o restante, que é privado. E você trabalha no parlamento para fazer lei para o setor privado, inclusive. E concluída essa etapa, senador, o que o senhor acha que deve ser ainda revisto na lei geral da Previdência? Olha, a lei geral, ela precisa de um plano de longo prazo, precisa o país encontrar uma fonte alternativa. O meu estado, por exemplo, voltando uma coisa boa de lá, em 2004, como governador, tive o privilégio de sancionar uma lei corajosa, uma lei que garante um plano atuarial em que o Estado, além da contribuição que faz patronal, além de completar a folha de pagamento, ele ainda coloca um valor que hoje fica aí na casa de uns 30 milhões por ano, numa poupança, para em 44 anos, aliás, que 30 milhões por ano é bem mais, é um valor bem mais elevado, para em 44 anos a gente ter uma poupança que seja capaz de suportar a folha de pagamento, não é, do Estado, ou seja, a contribuição dos empregados da ativa, mais a contribuição patronal, mais o resultado da aplicação ser igual à folha dos aposentados lá, que hoje deve ficar aí na casa de 1 bilhão e 600 aproximadamente. Para você ter uma ideia, esses dias eu conversava com o secretário de Educação, a folha de pagamento dos funcionários, os professores, por exemplo, são de 18 mil aposentados, já é praticamente igual à folha de pagamento de 22 mil ativos, 25 mil ativos aproximadamente. Então, esse é um problema que está geral. E repito aqui, até quando as outras pessoas vão aceitar ficar completando? Veja que na Europa já não estão mais aceitando.
Sim. Na Europa, as mudanças que estão tendo lá agora, por isso as greves, por isso as mobilizações. Esse na é um França, assunto da pauta na mundial. Espanha, da pauta mundial. A consequência, inclusive, quer dizer, uma consequência boa, mas que nós estamos vivendo cada vez mais. A sociedade, a civilização humana conseguiu, com a tecnologia, viver cada vez mais, mas isso tem um custo. Só para explicar. É preciso encontrar fontes de financiamento para manter as pessoas que estão vivendo cada vez mais com uma aposentadoria digna. E se a gente não tomar as providências agora, lá na frente, nós não teremos os recursos para fazer, a conta não fecha. Mas eu queria voltar, senador, só um instante. Quando você perguntou sobre a questão da previdência mais geral, que é uma coisa que já está também nas preocupações do governo, o regime de pensões aqui no Brasil também eu acho que precisa ser revisto. Quer dizer, não faz muito sentido, porque as pessoas, a Previdência paga. A Previdência paga, mas quem é a Previdência? Nesse caso, quem paga é o Tesouro. Quem paga é o Tesouro, quem povo. paga é a sociedade brasileira. Você refere a pensões em geral ou as pensões dos militares? Não, estou me referindo a pensões. As pensões, por exemplo, pensões por morte. Né? Às vezes um casal muito jovem, o marido ou a esposa vem a falecer, pelas regras de hoje, o cônjuge que sobreviveu vai receber até o resto da vida uma pensão equivalente a um dativo. Equivalente àquela pessoa que faleceu. Só que não importa se ele tem 20 anos, 25, 30, 80, ele começa a receber essa pensão. Quer dizer, não faz muito sentido na economia. Hoje, uma viúva ou um viúvo, não é, senador, de 25 anos receber do Estado uma pensão durante todo o resto da sua vida. Então, isso é um assunto da pauta da Previdência mais geral, que certamente... Também um assunto polêmico. Que certamente, polêmico, mas que certamente terá que ser revisto. De novo aqui, olha. Se eu faço uma contribuição de 8%, como já foi no passado, é a contribuição por mês, eu estou colocando o equivalente, 8 vezes 12 equivale a 1. Eu estou colocando um salário por ano, o patrão vem e coloca outra parte, e isso, ao longo do tempo, forma essa poupança. Se, por exemplo, eu tenho um salário de R$1.000 e contribuo com R$80 por mês, esses 80 que eu boto, mais aproximadamente 150 que o patrão bota lá, somando cada parcela mês, tá certo? Durante 35 anos, ele forma uma poupança que eu tenho que calcular, é o chamado cálculo atuarial. Qual é a média de vida depois que completa essa idade? Só para você entender, o Carlos Casé era mais cabeludo, tá certo? Eu era mais magro. E ali era presidente da Caixa Marcos Freire, que é pernambucano, foi importante na democracia brasileira, e ali a gente já discutia cálculo atuarial. Naquela época, para vocês terem uma ideia, as pessoas viviam, em média, 9 anos após a aposentadoria. Então, a poupança que a gente tinha que fazer era para aguentar o tranco de 9 anos para frente. O que aconteceu de 30 anos para cá foi uma evolução fantástica. O meu estado, por exemplo, um dia desse, a média de vida era 56 anos. Agora são 70 anos. A do Brasil são 75. A gente vai já chegar a 80 anos. Já. Então, se eu estou me aposentando com 60 anos de idade, com 65, eu tenho que ter uma poupança para me sustentar, não mais por 9 anos na média, não mais por 10. Perfeito, não muito mais. Não vai ser por 20, por 30, tá certo? Então, aliás, os estudiosos estão falando aí já de que 100 anos vai ser fichinha, 140, 150. Vamos ver o que é que vai dar isso, né? Senador, nosso tempo, infelizmente, se encerrou. Nós vamos, obviamente, continuar acompanhando esse assunto, um assunto que interessa não apenas aos servidores públicos, mas ao Brasil inteiro, à cidadania brasileira. E contamos, obviamente, com a presença dos especialistas que possam sempre vir debater esse tema aqui. Vocês acabam de assistir a mais um Cidadania.
Desta vez, eu entrevistei o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, e o presidente da FUNCEF, o Fundo de Pensões da Caixa Econômica Federal, Dr. Carlos Alberto Cazé. O tema da nossa conversa foi exatamente a lei recentemente sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, que criou as condições para a implantação do Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas podem fazê-lo acessando o nosso portal na internet www.senado.gov.br/TV ou então ligando pelo Alô Senado 0800 61 2211. Até um próximo Cidadania.